Fala galera, beleza com vocês? Professor Armando Rodrigues aqui, professor de Química. E hoje, galera, a gente vai terminar, enfim, o nosso assunto de tabela periódicas. Essa é a nossa terceira aula, né, falando sobre a tabela periódica. E hoje, graças a Deus, a gente vai terminar. Aí o seguinte, hoje a gente vai trabalhar com algumas propriedades que são chamadas de propriedades periódicas. A tabela periódica ela é assim chamada porque ela apresenta algumas propriedades que se repetem em determinados períodos. Por isso que a gente tem o nome de tabela periódica e, consequentemente, as propriedades periódicas. Essas propriedades periódicas, como a gente pode ver aqui, são algumas propriedades que vão oscilar em valores mínimos e máximos, ou seja, elas se repetem periodicamente de acordo com o aumento do número atômico. Existem também algumas propriedades que a gente chama de propriedades aperiódicas, que são propriedades que não vão se repetir periodicamente. Na verdade, elas ou aumentam ou só diminuem com o aumento do número atômico. Essas propriedades aperiódicas elas não são tão comentadas aqui nesse assunto, porque nós só temos basicamente duas. É a massa atômica e o calor específico, ok? A gente percebe aqui que tanto a massa atômica quanto o calor específico têm uma tendência de aumentar com o aumento do número atômico. Agora, as propriedades periódicas é um pouquinho diferente. Elas têm uma certa periodicidade para acontecer, ok? Nesse caso aqui, a primeira propriedade que nós temos periódicas é a do raio atômico. O raio atômico ele vai indicar para a gente o tamanho do meu átomo. Ele indica a distância do centro do átomo até a sua superfície. Então, ele vai indicar basicamente o tamanho desse meu átomo. O que é importante a gente saber é a ordem de crescimento, né, a ordem de aumento de cada propriedade, tanto na família como nos períodos. Então, nesse caso aqui, o raio atômico ele tem uma tendência de aumentar de baixo para cima, ou de cima para baixo, desculpa. Isso porque os elementos que estão mais embaixo estão em um período maior, consequentemente eles vão ter um número de camadas maior. Isso faz com que eles apresentem um tamanho também maior, porque eles vão ter mais camadas. Agora, os elementos que estão no mesmo período, eles vão aumentar o seu raio atômico da direita para a esquerda. Isso quer dizer que o elemento que está mais à esquerda, ele vai ter um tamanho maior. Eles aumentam da direita para a esquerda. Ok? E isso acontece, galera, pelo fato desses elementos apresentarem o mesmo número de camadas, porém, na esquerda, eu tenho os elementos que têm um número de prótons menor. Esses elementos tendo um número de prótons menor, faz com que a atração do núcleo em relação à eletrosfera seja menor. Então, os elétrons eles acabam ficando mais espaçados, tornando esses átomos maiores. Beleza? Próxima propriedade que nós temos aqui, que está na outra página, é o que a gente chama de energia de ionização. Essa energia de ionização, galera, é a energia necessária para tirar um elétron de um átomo. Ok? Para eu poder retirar um elétron de um átomo, eu preciso fornecer energia para ele. E essa energia mínima é chamada de energia de ativação. Pensa comigo. Um átomo que é grande, ele tem um núcleo fraco. Um átomo que é pequeno tem um núcleo forte, porque lembra que o tamanho do átomo está relacionado com a força de atração nuclear. Se o núcleo está atraindo os elétrons fortemente, os elétrons estão indo para o centro mais fortemente. Agora, se o núcleo não está atraindo tanto assim esses elétrons ficam mais espaçados, consequentemente tornam o átomo maior. Nessa situação aqui, se vocês perceberem a ordem das setas, na família a energia de ativação ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Justamente o contrário do raio atômico, porque quanto menor o átomo, mais forte vai ser o seu núcleo. E se o núcleo é mais forte, mais difícil será de eu tirar um elétron dele. Tranquilo? Próxima propriedade que a gente vai trabalhar aqui é o que a gente chama de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia que é liberada quando a gente adiciona um elétron num átomo. Eu não sei se tu percebeu, mas quando a gente vai tirar elétron de um átomo, a gente tem que fornecer energia para ele. Então, a gente dá energia e recebe elétrons. Quando a gente dá elétrons para o átomo, a gente recebe energia. Então, é o contrário. Nessa situação aqui, em relação ao aumento da energia, a gente vai ter o mesmo sentido lá da energia de ativação. Ele também vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Pelo simples fato de eu adicionar um elétron num átomo que tem um núcleo forte,
é mais difícil. Então, quando eu conseguir fornecer um elétron para ele, ele vai fornecer para mim uma quantidade de energia maior, ok? Então, ele vai ter a capacidade de liberar mais energia para a gente. Tranquilo? Próxima propriedade é o que a gente chama de eletropositividade. Essa eletropositividade é a tendência que um átomo tem de perder elétrons, de liberar elétrons. A gente pode chamar essa eletropositividade também de caráter metálico. Quanto maior a eletropositividade de um átomo, maior o seu caráter metálico. Ora, pensa comigo, se um átomo ele é grande, é porque o seu núcleo é fraco. Se esse núcleo é fraco, mais facilmente eu vou conseguir arrancar um elétron dele, né não? Então ele vai ter uma tendência maior de perder elétrons. É por isso que a eletropositividade ela vai de acordo com o raio atômico e o contrário da energia de ativação. Porque quanto maior a tendência desse átomo de perder elétrons, quanto mais fácil for a tendência dele perder elétrons, maior será a sua eletropositividade. Então a eletropositividade ela vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ok? Próxima propriedade é o que a gente chama de eletronegatividade. Ora, se a eletropositividade é a capacidade do átomo de perder elétrons, a eletronegatividade é a capacidade de ganhar elétrons. Aqueles átomos que têm um núcleo mais forte, eles têm uma tendência maior de ganhar elétrons porque eles têm uma tendência maior de atrair elétrons. Isso quer dizer que a eletronegatividade ela vai ter uma tendência de aumentar que nem o da energia de ativação, ok? No caso seria o contrário também do raio atômico. Então ele vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, galera, essa propriedade aqui que nós temos de reatividade química está relacionada com a capacidade, né, de combinação desses elementos. A gente acaba trabalhando com os elementos mais eletropositivos e mais eletronegativos. Um elemento que é muito eletropositivo, ele tem uma tendência muito grande de perder elétrons, então a reatividade dele acaba sendo alta. Já no caso dos elementos mais eletronegativos, também tem essa tendência, porque ele acaba tendo uma maior capacidade de ganhar elétrons, desculpa. Então ele tem uma reatividade também muito grande. Então a gente acaba selecionando basicamente os dois elementos mais reativos. O mais eletropositivo, que é o frâncio, e o mais eletronegativo, que é o flúor. Ok? Nesse caso aqui a gente tem algumas propriedades periódicas que têm uma ordem de crescimento um pouco diferente. Por exemplo, a densidade. A densidade ela acaba aumentando para os centros, nos períodos, e de cima para baixo. Então, o ósmio, por exemplo, que é o que está mais no centro da tabela periódica, ele é o elemento mais denso que nós temos. Então, a ordem, né, da densidade ela é um pouquinho mais diferente. Ela acaba não seguindo muita lógica que nem as outras propriedades. Tranquilo? Outras propriedades que nós temos aqui um pouquinho diferentes. Primeiro é o volume atômico, que é o volume de 1 mol de átomos. E que ele tem um crescimento um pouco parecido com o da densidade. A diferença é que da densidade, o crescimento ele acontece para os centros. Aqui, o crescimento ele acontece para as extremidades. Acabei selecionando errado. Para as extremidades, ó, da esquerda, do meio para a esquerda e do meio para a direita. No caso da família, continua sendo de cima para baixo. Ok? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele tem umas diferençazinhas aqui, ó. Na família dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, aumenta de baixo para cima. No caso dos períodos, ele vai para o centro, ok? Nesses elementos de transição, é de cima para baixo. Nos restantes dos elementos, continua sendo de baixo para cima, ok? A gente percebe que essas propriedades aqui elas já não têm tanta lógica que nem as outras, né? Por isso que elas são menos abordadas, ok? Eu destaco para vocês trabalharem só com essas aqui que tem uma certa lógica, tipo o raio atômico, a energia de ativação, a afinidade eletrônica, a eletropositividade e a eletronegatividade. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, esperem lá o Tira Dúvidas e até a próxima. Valeu!